Bom, gente, boa tarde. Estamos aí para gravar o nosso primeiro vídeo falando sobre consumo. Nós vamos pontuar hoje algumas coisas básicas que estão relacionadas ao consumo do GNV do seu carro. Vamos começar pelo filtro de ar. Tem gente que não sabe que a quilometragem para a troca do filtro de ar de um carro com gás é entre 7 e 10 mil quilômetros. Não pode passar disso. Passando disso, vai aumentar o consumo do carro, vai alterar o consumo do carro, vai alterar a marcha lenta do carro, porque o filtro de ar, quando ele está sujo, ele restringe a passagem do ar. Naturalmente o carro vai injetar gás em excesso para dentro do motor, então a marcha lenta do carro ela oscila e aumenta o consumo, porque você restringiu a passagem de ar. O filtro está com a passagem de ar comprometida devido à sujeira, e a quantidade de gás que está sendo injetada continua a mesma, ela não diminuiu. Então a marcha lenta do carro altera, o carro trabalha mal e aumenta o consumo. Então o filtro de ar é um ponto fundamental para consumo. Troque o filtro de ar entre 7 e 10 mil quilômetros. Vela do carro a cada 20 mil quilômetros, entre 20 e 25 mil no máximo. Troque a vela do carro. Deixar um alerta para quem tem carro da Volkswagen: não deixe passar de 20 mil, porque se der um estouro no carro, vai ser um só e quebra a caixa do filtro de ar. Então vela de Volkswagen, Voyage, o Gol, não deixe passar de 20 mil, 25 mil no máximo, tem que ser trocado. Se passar disso, vai dar estouro e vai quebrar a caixa. Então isso é manutenção que tem que ser feita, é manutenção preventiva, tem que ser feita. Às vezes o carro não está dando problema nenhum, o carro está com consumo normal e não está dando estouro, e o usuário não troca a vela, não troca cabo de vela. O cabo de vela, a quilometragem é 30 mil, gente. 30 mil, troca o cabo de vela. Independente de estar dando problema no carro ou não. O carro estiver funcionando bem, melhor ainda. Troca, que você não vai ter problema nunca. Então, não deixe passar dessas quilometragens. Anota essas quilometragens aí num caderno. A maioria dos taxistas tem um mapazinho lá de manutenção do carro, filtro de cabine, filtro de ar do motor, óleo. Então anota essas quilometragens aí. Filtro de ar entre 7 e 10 mil quilômetros, vela entre 20 e 25 mil, cabo de vela no máximo 30 mil. Fazendo isso não vai ter problema nenhum. Então nós temos que observar esses itens, porque são itens básicos. Quando o carro vai na oficina, a primeira coisa que nós vamos olhar é filtro de ar e vela. Isso é natural, isso é porque são itens básicos. A primeira coisa que a gente observa é isso. Então, se o usuário faz a quilometragem correta, o usuário faz a troca correta na quilometragem exata que a gente manda, quando ele chegar na oficina, já vai dizendo que a vela é nova, eu já troquei, tem tantos quilômetros. Se tiver um mapazinho lá, ele vai falar até a quilometragem que já tem. Então dessa maneira a gente já tem uma noção do que a gente vai fazer. Quando o usuário não anota isso, a gente tem que começar do zero. A gente tem que arrancar filtro de ar para ver como é que tá, tem que tirar a vela para medir a calibragem dela. Então tem que ser feito essa manutenção. Filtro de ar, vela e cabo de vela. As quilometragens, filtro de ar é entre 7 e 10 mil, vela entre 20 e 25 mil, cabo de vela no máximo 30. Existem carros que não tem cabo de vela. Eu vou falar isso sobre mais para frente. Carros que é bobina direto na vela, Corolla, HB20. Nós temos alguns carros aí no Brasil que não tem cabo de vela, é bobina direto na vela. Nós vamos falar desses carros num outro vídeo mais para frente, para não ficar muito longo esse daqui. Outra coisa que precisa ser observado é a capacidade do cilindro, se está entrando gás no cilindro, a capacidade correta do cilindro. Se o cilindro é de 16, ele tem que entrar aí entre 14,5 e 16 metros, independente da pressão, independente da temperatura. Isso é a capacidade de fábrica, a fábrica passa para a gente. Então tem que ser observado quantos metros cúbicos está entrando no cilindro, para a gente saber quanto que o carro está fazendo, para a gente saber se está consumindo ou não. Sem essas referências a gente não tem como saber se está consumindo. Um outro ponto fundamental, tem que saber quantos quilômetros
o carro faz com 1 litro de gasolina ou com 1 litro de álcool, seja lá o que estiver usando. Nós precisamos saber isso, essas informações, para fazer os cálculos e saber e ver se teu carro está consumindo ou não. Então, vou deixar essas dicas aí. Esse é o primeiro vídeo, nós vamos fazer outros. Meio da semana eu vou postar mais um vídeo, tentar botar outro no sábado, que eu vou falar também sobre cabeçote, vamos falar sobre óleo no cilindro, vamos falar sobre pressão de abastecimento, vamos falar sobre as bombas que foram descobertas aí, que tem é o fervo da internet. O camarada paga 18 metros de gás, entra 10 e ele roda 50 km e corre para a oficina onde ele instalou o gás, dizendo que o carro está consumindo, que o kit não presta. Então vamos esclarecer muitas coisas aí, porque o camarada lá do posto tem levado vários problemas para dentro das convertedoras, mas graças a Deus eles já estão sendo descobertos e está sendo feito justiça. Tem posto que já está sendo até fechado, estão perdendo a concessão, então fiquem espertos nisso. Nós vamos falar sobre isso, essa queda de consumo drástico. Isso não existe, gente. Um carro não pode ter uma autonomia padrão de 180, 160 km e de repente fazer 80, 70, isso não existe. Então isso é bomba, isso é a bomba do posto. Tem várias coisas para ser comentado aí mais para frente em outros vídeos, mas vamos ficar nesses pontos aqui hoje. Filtro de ar, vela e cabo de vela, anota essas quilometragens aí. Observa se teu carro não está dando cheiro de gás. Se tiver dando cheiro de gás depois que abasteceu, depois que saiu do posto, o cheiro permaneceu, tem vazamento no carro, isso afeta no consumo. Nós vamos falar sobre a questão, tem muito usuário que tem costume de abastecer o carro, às vezes na rua de casa, e guarda o carro, vai direto para casa e guarda o carro na garagem depois que abasteceu. Vai lá, o ponteiro está no 210, 220, quando vai pegar o carro de manhã, 160, 170. Os camaradas chegam na oficina dizendo que o carro está vazando. Isso não é vazamento, eu vou explicar isso mais para frente. Então tem muita coisa que nós vamos esclarecer aqui. Deixa os comentários aí embaixo, vamos comentar, vamos perguntar. Isso me facilita, me ajuda muito. Vamos fazer os comentários aí embaixo, vamos ver o que a gente tem de dúvida. Vamos ver o que ficou de dúvida aí, vamos ir tirando aos poucos as dúvidas desse vídeo. E nós vamos ir respondendo. E até quarta ou quinta-feira eu vou estar postando mais um vídeo. E no sábado eu vou falar sobre cabeçote. Se o cabeçote afeta o consumo do carro ou não. No sábado eu vou estar falando sobre isso, sábado que vem. E até o meio da semana eu vou estar falando sobre óleo no cilindro, por que dá óleo no cilindro, da onde é que vem isso, como tirar, se tem que tirar ou não, óleo no cilindro e no redutor. Então nós vamos ir esclarecendo aí aos poucos. Deixa o comentário aí embaixo. Não se inscreveu, se inscreva aí no canal. Nós vamos botar outros vídeos falando sobre isso, esclarecendo mais coisas, e vamos ir respondendo aí os comentários aos poucos aqui embaixo. Valeu, uma boa tarde, Deus abençoe a todos.